Continuamos nossa caminhada nestas moradas. Estamos nas segundas moradas do Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus. Nestas segundas moradas nós somos convidados a avançar na nossa vida espiritual e a progredir no caminho da fé. Falamos no último encontro sobre a transição das primeiras para as segundas moradas. Um aspecto que destaquei foi sobre a generosidade. Como nós precisamos avançar e sermos generosos na nossa vida espiritual. Portanto, nós queremos agora falar um pouco sobre esta generosidade em querer agradar a Deus. Essa generosidade, ela não vem de nós mesmos. Ela é um instrumento que Deus nos dá, que se chama graça. Lembro também que no último encontro falei que o amor começa quando termina o dever, quando termina a obrigação. Nós passamos desta lógica do dever, do cumprimento de fazer as coisas porque tem que fazer, a sermos um pouco mais generosos para com Deus. E para que haja essa generosidade, é necessário então que nós comecemos a avançar, compreendendo que o sacramento da reconciliação é um importante instrumento para o progresso na graça. A confissão sacramental não é somente um dever a ser buscado quando você está consciente de pecado grave. A confissão também é um instrumento no qual nós recebemos a graça santificante. Por isso, o confessionário não existe somente para aqueles que cometem pecados mortais. O confessionário existe para que aqueles que desejam a santidade possam buscá-la cada vez mais e aperfeiçoar esta busca pela perfeição. Porque é necessário que esteja estabelecido dentro de nós a vida da graça. E quanto mais a graça vai sendo inserida em nós, mais o aperfeiçoamento desta vida cristã vai se estabelecendo na nossa vida espiritual. Por isso, a intimidade com Deus é um fator fundamental. E a intimidade com Deus se adquire através desta vida da graça, da amizade com nosso Senhor. Por isso, nesse encontro eu quero falar um pouco também sobre a graça, né? A partir um pouco daquilo que ensina a doutrina católica. A doutrina católica, ela tem todo um tratado a respeito da vida da graça. E o maior expoente desta realidade é o grande santo e doutor da Igreja, Santo Agostinho de Hipona, que foi um homem que soube muito bem combater as heresias de sua época e mostrar que o ser humano não pode aperfeiçoar sua vida espiritual por si mesmo. Ele precisa da graça. E Santo Agostinho não fez isso simplesmente num laboratório ou numa biblioteca, e pôde dizer, olha, por comprovação científica, eu atesto que o ser humano precisa da graça. Ou mesmo numa biblioteca, onde ele, a partir dos livros, da leitura de obras, ele identificou essa realidade. Santo Agostinho, de quem Santa Teresa de Ávila é uma amante. Santo Agostinho amava muito Santa Teresa amava muito Santo Agostinho, e via na obra das Confissões um grande instrumento. Embora Santo Agostinho do século V, Santa Teresa do século XVI, eles têm quase 10 séculos de diferença, mas quando Santa Teresa lia as obras de Santo Agostinho, ela ficava apaixonada por ver que um grande pecador se tornou um grande santo. E aqui que está a beleza de Santo Agostinho falar da graça, porque a sua experiência é uma experiência interior. A sua luta é a luta existencial contra o pecado. Ele combateu uma heresia presente no século V, que foi o pelagianismo. Pelágio dizia, que olha, você não precisa da graça. Basta que com os seus próprios esforços, você lute contra determinada realidade e você vai conseguir vencer aquela realidade. Santo Agostinho vê claramente que isso não é real, porque ele tentou combater e não conseguiu vencer as grandes lutas contra o pecado. É a partir do seu batismo, da sua conversão, que ele começa a ver atuar dentro dele o instrumento da graça, que vai lançando sobre a sua vida essa busca pelo amor, essa busca por querer agradar a Deus e chegar à perfeição.
Portanto, meus queridos, a graça é um instrumento necessário para o nosso progresso. E Deus nos dá a graça. Deus quer dar a graça, por quê? Porque a graça é justamente um presente e Deus quer nos dar. A doutrina católica ensina que todos nós recebemos inicialmente a graça. Esta graça não é merecida, que nós chamamos de graça inicial. É aquele primeiro impulso, aquele primeiro movimento que desperta você para a fé. Isso nós chamamos de graça inicial. Essa graça, ela é dada por Deus a todos. E ninguém merece. Não é por merecimento, é porque Deus é bondoso e nos dá. Mas existe uma segunda graça, que também não é mérito, é graça mesmo. Deus lhe dá de forma imerecida, que é a graça final. Ou seja, é aquela graça que vai nos salvar de não ir para o inferno no final, né? Porque nós só não iremos para o inferno por pura misericórdia, por pura graça de Deus, ok? As demais graças, elas são graças que nós precisamos corresponder. Ou seja, correspondemos, mas existe um mérito também naquela graça, que, sobretudo, é a graça santificante, a graça atual. Elas precisam de uma resposta. Ou seja, você precisa fazer um esforço para que você possa ir adquirindo essas graças. Então, todas essas graças que nós podemos ver no Tratado da Graça, elas não necessariamente são inicialmente um impulso. Nós estamos buscando a graça e Deus vai nos concedendo de acordo com a sua bondade. O que eu quero destacar na graça, para que a gente entenda? A graça, ela transforma o ser humano por dentro. Isso é fundamental. É você compreender que esta transformação que está acontecendo dentro de você, na sua vida espiritual, ela é um impulso de Deus, é uma graça. É Deus quem está transformando você interiormente. Só que, infelizmente, nós fazemos um mau uso dessa graça. Fazemos o uso da graça de Deus que Ele nos dá, de maneira a tratar a graça como se fosse uma coisa qualquer. Veja, por exemplo, quando você vai ao confessionário, e eu já disse isso num dos encontros anteriores, que nós não podemos tratar o confessionário como uma descarga de consciência. Quando você vai ao confessionário, você vai lá para receber a graça santificante, ou seja, aquela graça que vai aperfeiçoar a sua vida espiritual. E Deus está te dando porque você está buscando, mas transforme esta graça num instrumento de generosidade dentro de si. Por quê? Porque esta graça, lançada dentro de você, ela é uma pequena semente que Deus nos dá para que ela possa crescer e frutificar na nossa vida espiritual. Então aquela graça, ela precisa ser frutificada. E como ela frutifica? À medida em que a gente vai colocando mais água, à medida que a gente vai cuidando daquela semente para que ela possa florescer. No entanto, do outro lado, as nossas paixões, os nossos instintos tentam a todo custo, a todo modo, né, como Santa Teresa diz, as feras, os bichos que existem dentro de nós, aqueles movimentos instintivos dentro de nós, querem de todo modo sufocar aquela semente para que ela não dê fruto e não faça com que você progrida no crescimento. Então, o segredo, é claro, ainda na primeira para a segunda morada, é que a gente consiga dominar essas paixões. E para que haja um verdadeiro domínio dessas paixões, é necessário que você aperfeiçoe cada vez mais a vida da graça. Então aqui, eu quero, nesta aula, já que nós estamos falando sobre a graça, aproveitar e insistir nessa realidade, que eu vou apresentar 3 pontos para que você perceba isso na sua vida espiritual, para que você pratique isso na sua vida espiritual, para que a gente possa continuar falando das segundas moradas, tendo em vista já o progresso para uma possível terceira morada. Número 1, você precisa aprender a conservar a graça dentro de você. Então, se você vai ao confessionário e recebe a graça, você precisa não somente procurar ficar nesse estado de graça. Claro, eu quero fugir do pecado e manter o estado de graça. Legal, muito bem. Mas é preciso mais. Se você fizer só para manter o estado de graça, você vai ficar
naquela tendência da obrigação. Olha, eu tenho a obrigação de manter a graça em mim. Pronto. Aí você fica lutando para não cometer nenhum pecado grave. Muito bem. Muito bem. Isso é bom. Mas isso não é suficiente. Você precisa fazer com que aquela graça, ela opere dentro de você, ela transforme você interiormente. Então, não basta conservar a graça. É preciso fazer que esta graça entre no movimento e possa te levar à perfeição. Como fazer isso? Então, eu vou dar, dentro deste primeiro ponto, 2 dicas. Primeiro ponto, eu já falei, confissão. O confessionário não é uma obrigação. O confessionário é o lugar dos amigos de Cristo. Busque a confissão porque você quer ser mais amigo de Deus. Busque a confissão porque você quer mostrar as suas mazelas e as suas misérias para aperfeiçoar na sua amizade com nosso Senhor. Então, busque a confissão como uma oportunidade para aperfeiçoar sua amizade com Cristo. Segundo, o momento da Sagrada Comunhão. Cada vez mais exerça atos de fé na Sagrada Comunhão. Na comunhão você recebe Deus, Deus entra em você e faça com que aquela comunhão cada vez mais possa dar frutos. Como, Padre? Além de fazer aquela oração fervorosa, aquela ação de graças, seja no momento da Sagrada Comunhão, ou mesmo depois do término da missa, porque às vezes o tempo de ação de graças dentro da celebração é curto, você pode fazer um momento de ação de graças depois da missa, que você procure conservar aquela amizade com Cristo. Uma das coisas que muitas vezes atrapalha, vamos ser muito sinceros, nas nossas comunidades, a gente se reúne nas comunidades, né, acabou de comungar, recebeu o sacramento da Eucaristia, e você sai na porta da igreja e já começa a falar mal da vida dos outros. Você se reúne com um grupinho de amigos, e aí vê uma coisa que aconteceu na celebração, alguma coisa que aconteceu durante a semana, e começam as pequenas fofocas da vida dos outros. Veja, aquela graça que você recebeu dentro da Sagrada Comunhão foi jogada no lixo, 3 minutos depois que você saiu da igreja. E aquilo, ao invés de ser um instrumento santificador, se transforma num instrumento, é aquilo que Jesus diz, uma pérola jogada aos porcos. Então, procure cuidar disso. Procure pensar, Senhor, eu quero conservar essa graça. Eu não quero sair da porta da igreja, não quero sair do confessionário, não quero sair da comunhão e já começar a falar mal da vida dos outros. Eu não quero falar mal das pessoas, eu quero começar a viver uma vida diferente. Então, para isso, a gente precisa tomar esse devido cuidado com essa vida na graça. O conservar a vida da graça não é somente não pecar, claro, é importante, mas já sair falar mal dos outros, esse hábito ruim, ver as pessoas falando mal dos outros, é um hábito, é uma segunda natureza, como diz Aristóteles, né? Precisamos começar a tirar isso de nós. Precisamos começar a fazer coisas mais edificantes, coisas que elevam, coisas que santificam. Lembrando, segundo ponto, a graça nos é dada por meio de um esforço, né? Existe uma resposta, lembra que as graças que não são merecidas são apenas 2. A graça inicial e a graça final. As outras graças você precisa de alguma forma fazer um esforço. E você faz o esforço por meio da virtude. A virtude não vem de maneira fácil. A virtude requer esforço e luta. Então, se a sua língua ficar coçando, querendo falar dos outros, lembre-se, eu vou para casa. Eu vou ter que lutar. Dentro de mim, talvez, haverá aquela tendência de querer falar. Mas vai ter que ter luta. Então, esse é o passo fundamental que você precisa fazer concretamente para começar a manter e conservar a graça. E uma outra terceira coisa para manter e conservar a graça é rezar, a oração. Comece a entender que a oração não é cumprimento de tabela, tem que fazer a oração de graças. Não, oração é beber de Deus. É aquilo que Santa Teresa vai dizer nas quartas moradas, quando a gente for verificar as moradas na via mística já, né? Oração é trato de amizade. Então, a oração é o momento em que eu vou mergulhar na vida de Deus. Não é cumprimento de obrigação, eu tenho que ir lá rezar. Então, isso se transforma somente num cumprimento de obrigações. Eu não quero isso. Eu quero beber de Deus, eu quero mergulhar em Deus, na minha intimidade com Ele,
participar da vida dele, adentrar o seu interior, para que a minha vida seja cada vez mais performada, configurada, unida à vida de nosso Senhor. Que a cada oração praticada, eu possa adentrar num banho espiritual, num banho de oração, num banho da intimidade com Deus. À medida em que você vai praticando isso, é claro, a sua oração ela vai ganhando uma nova forma, vai ganhando um novo corpo. E, portanto, você vai conseguindo manter cada vez mais a graça. Você quer fugir de momentos que não elevam o seu espírito, de que não elevam a sua vida espiritual, que não ajudam na sua intimidade, no seu crescimento com Deus. Portanto, meus queridos, na nossa conversão, no nosso constante processo de avançar para as moradas, é preciso conservar a vida da graça. Mas conservar a vida da graça não somente por uma obrigação, porque nós queremos avançar, mas que o conservar esta vida da graça seja um ato de generosidade. Que o conservar a vida da graça seja esse ato voluntário de amor, de quem quer cada vez mais fazer um mergulho da intimidade com Deus, buscar o sacramento da comunhão para encher-se de Deus, para ficar embebido da misericórdia, da vida de Deus, do seu amor, para que assim, progredindo de graça em graça, nós possamos crescer cada vez mais na nossa vida espiritual e na nossa amizade com Deus. Quero convidar você a fazer este exercício de conservar a graça, para que você possa então progredir na sua vida espiritual, contando sempre com o auxílio daquele que foi o autor da graça, o grande santo e doutor, Santo Agostinho, que na sua mazela, nos seus pecados, na sua vida pobre e miserável, conseguiu encontrar-se com a intervenção sobrenatural da graça, que convidava Santo Agostinho a avançar, a progredir, a amar. E esse homem, melhor do que ninguém, pôde dizer a respeito da graça e discursar a respeito da graça do que ninguém, porque ele mesmo experimentou a miséria e soube que a graça transformou o seu coração. Esta é a finalidade da graça, a nossa transformação interior, o nosso progresso espiritual e a nossa amizade com Cristo. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós.